e isso é extremamente ruim, ouso a dizer, perverso. Não posso crer, senhora presidente, que não seja eliminado os mecanismos de proteção aos trabalhadores no momento, sem que o desemprego campeia, majorando as tarifas públicas quando a inflação cresce e elevando a taxa básica de juros no momento em que a economia se encontra, com que o governo conseguirá afastar uma crise que há muito se avizinhava. Ademais, no primeiro semestre, milhões de brasileiros perderam com a escassez de água e de energia. Se no primeiro caso ainda se tentou imputar a culpa às mudanças climáticas, no que tange ao risco do apagão, o governo não conseguiu escapar do debate, mesmo porque certamente teve acesso a relatórios, estudos e projeções que impuam investimentos maciços no setor. Todavia, poucas iniciativas foram adotadas e houve a diminuição relativa de oferta. Isso fez com que precisássemos recorrer a matrizes energéticas mais caras e, com toda certeza, poluentes. Logo, deu-se o encarecimento das contas, alimentando a espiral inflacionária e travando a atividade econômica. Assim, o risco de blackout foi, ao mesmo tempo, causa e efeito de algumas das dificuldades enfrentadas pelo país em 2014, intensificadas nos primeiros meses deste ano. Infelizmente, senhora presidente, nos últimos tempos, fomos apresentados a novas expressões e aos seus constrangedores significados. Explico. Ao descobrir a contabilidade criativas e, abre aspas, pedaladas fiscais, fecha aspas, soubemos que o TCU pôde desaprovar as contas de um presidente da República pela primeira vez na história. Poucos brasileiros sabiam disso. É também com muita tristeza que estamos vendo a maior empresa brasileira ser noticiada na imprensa mundial, devido ao gigantesco esquema que a dilapidou por anos a fio. Como ainda não se conhece a extensão do rombo da Petrobras e a amplitude da maquiagem contábil, vivemos dias de permanente expectativa quanto ao futuro da empresa e quanto ao futuro de todos nós brasileiros. Nessa era de incertezas, parece claro que investidores e analistas estão reticentes em relação à economia nacional. Prova inconteste disso é o incremento no fluxo de capitais que deixam o país mês a mês. Segundo o Banco Central, cerca de 6,7 bilhões de dólares saíram do Brasil entre maio e junho, senhor presidente. Esse número chama atenção em um momento de alta taxa de juros, promovida, entre outras razões, para atrair capital estrangeiro. Diante de todas essas constatações, faz-se necessário agora proclamar o futuro da nação. É hora de trabalharmos com seriedade e determinação pela reforma tributária, senhor presidente. O país não pode, não suporta mais não termos uma reforma tributária. Com seriedade, com determinação, pela recuperação da economia, pelo resgate dos postos de trabalho, pela promoção de um amplo e restrito pacto social. Medidas essas, dentre outras não menos importantes, imprescindíveis no atual contexto da nação, que tem atualmente como grande desafio abrandar o sofrimento, sobretudo dos mais vulneráveis, dos esquecidos, daqueles realmente que muitas vezes deixam de comer, deixam de se vestir adequadamente, mas contribui fortemente com a manutenção do poder estatal através da péssima e através da perversa carga tributária, sem colocar em risco a rigidez de nossas instituições. É certo que os próximos anos serão anos difíceis, extremamente difíceis, para todos nós brasileiros. Precisamos ser cautelosos para não criarmos expectativas inatingíveis. A crise é uma realidade. E ainda que sejam adotadas medidas corretivas e a gestão saneada, somente sentiremos os efeitos no médio prazo e isso pode gerar, com toda certeza, muitas insatisfações. Mas a principal razão para sermos parcimoniosos reside na necessidade de preservarmos alguns símbolos e valores muito importantes. Apesar de tudo, as nossas instituições
estão dando provas de vigor e isso é algo que precisa ser comemorado e conservado. Nossa obrigação é buscarmos soluções constitucionais, democráticas, para os nossos problemas. Porém, senhora presidente, pelo fortalecimento da nossa democracia, devemos estar prontos para lutar por aquilo que for melhor para a nação e para o povo brasileiro. Vivemos no melhor lugar do planeta, com toda certeza. Deus, acredito nele, foi e tem sido extremamente generoso com o povo brasileiro. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos buscar as melhores escolhas. Precisamos tomar decisões realmente que contemplem e que tragam esperança e que materializem a esperança de toda a nação brasileira. Eu acredito nesse país e na força da nossa gente e na força do nosso povo. Para finalizar, senhora presidente, gostaria de citar Aristóteles, quando disse que, abre aspas, a esperança é um sonho feito de dispares, fecha aspas. Eu tenho a esperança e a fé em um Brasil muito melhor, em um Sergipe muito melhor, o meu estado, que também passa por uma crise e um desemprego realmente enorme. Em um mundo melhor, onde todos possam viver dignamente em paz e em harmonia. Mas também tenho a consciência, senhora presidente, de que esse país melhor, esse Sergipe melhor, depende da atitude de cada um de nós. É de mãos dadas, com a coerência mantida, com os princípios e os valores mantidos, e sonhando com um país melhor, que construiremos com toda certeza dias melhores para todos os brasileiros. Terminamos esse primeiro semestre não com as conquistas que precisávamos ter conseguido, não com as vitórias que imaginávamos ter conseguido no início do ano legislativo. Terminamos o primeiro semestre, senhora presidente, sem aprovar a LDO, o que eu considero um verdadeiro absurdo. Recesso branco, isso não deveríamos ter. Só deveríamos sair daqui depois de aprovada a LDO. Mas, infelizmente, alguns pensam diferente e, por isso, não aprovamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas vamos continuar a nossa luta. Que Deus nos ilumine, que Deus nos mantenha as nossas convicções e possamos ter, com toda certeza, não um segundo semestre carregado de tumultos e de incertezas, mas um segundo semestre carregado de esperanças e que essas esperanças sejam materializadas e, portanto, convertidas em dignidades para todas as famílias brasileiras. Digo que trabalhamos muito, mas com toda certeza e com toda convicção, não conseguimos aprovar nesta casa, nem na Câmara, aquilo que o povo brasileiro esperávamos que aprovássemos ou que tivéssemos conquistado ao longo desse primeiro semestre. Cada um de nós está aqui, senhor presidente, para cumprir uma missão. A missão de ver esse país chegar à dignidade merecida e desejada por cada povo, por cada cidadão brasileiro. Espero que possamos continuar contribuindo, continuar cumprindo a nossa missão e que o segundo semestre seja muito melhor do que realmente foi ou está sendo esse primeiro. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa cumprimenta Vossa Excelência, senador Eduardo Amorim, pelo pronunciamento que faz, balanço do semestre, perspectivas. É muito importante que a gente possa, unidos, enfrentar este momento, atravessar essa crise, superar a crise para iniciar novamente um momento positivo para a nossa gente, para o nosso povo. Senador Eduardo Amorim, se Vossa Excelência pudesse continuar na direção dos nossos trabalhos. Passo a palavra como oradora inscrita, na manhã dessa sexta-feira, a colega e amiga senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente, senador Eduardo Amorim,
companheiros e companheiras que nos acompanham pela TV Senado. Primeiro, quero dizer da minha alegria de estar aqui nessa última sessão, antes desse breve recesso parlamentar de 2 semanas, senhor presidente, e venho à tribuna para fazer alguns registros. Primeiro é que os servidores da SUFRAMA realizaram uma assembleia na cidade de Manaus no dia de ontem e decidiram pela interrupção da greve. Uma greve que já durava aproximadamente 2 meses e que muitos transtornos levaram ao comércio, à distribuição de mercadoria, não só no estado do Amazonas, mas Acre, Rondônia, Roraima e o estado do Amapá. Mas, apesar desses transtornos, nós todos da bancada federal hipotecamos apoio aos servidores porque sabemos da justeza das suas reivindicações. E na semana passada, durante reunião da nossa bancada do estado do Amazonas, eu tive a oportunidade de encaminhar ou levar um documento que recebi das mãos do ministro do Planejamento, o ministro Nelson Barbosa, em que ele sugeria que, para a solução do impasse, iniciasse um diálogo com os servidores da SUFRAMA, com a direção da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, para que pudesse ser criada, no âmbito da Superintendência, uma agência executiva. E, a partir daí, o Ministério, o Governo Federal, se disponibilizavam em sentar novamente com os servidores para seguir as negociações. Então, eu creio que, a partir de agora, nós já temos o ambiente construído e que deverá propiciar esse retorno ao diálogo entre o Governo Federal, Ministério do Planejamento, de Indústria e Comércio e o conjunto dos servidores da SUFRAMA, para que eles possam encontrar o caminho e ver suas reivindicações atendidas. Esse é o primeiro registro que faço, senhor presidente. O segundo registro que faço, e ao mesmo tempo lamento muito, faço esse registro lamentando muito o que vem acontecendo no Congresso Nacional, se refere a algumas emendas que foram apresentadas à medida provisória 675. Essa medida provisória 675, que foi editada recentemente, é uma medida muito sucinta, senhor presidente, e trata tão somente de majorar, de modificar a legislação que trata da contribuição social sobre o lucro líquido de pessoas jurídicas e seguros privados. Salvo engano, é uma medida provisória que tem 2 ou 3 artigos somente. Mas, como toda a medida provisória, os parlamentares apresentam emendas. E há 2 parlamentares, 2 deputados federais, deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, e o deputado Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, que apresentaram ambos 2 emendas. Ou seja, foram 4 emendas com o mesmo conteúdo. Emendas que visam diminuir a possibilidade e os incentivos fiscais dados, concedidos pelo governo brasileiro às indústrias que produzem a essência das bebidas Guaraná, dos refrigerantes em nosso país. Refrigerantes e bebidas alcoólicas e não alcoólicas também. E eu lamento, senhor presidente, por quê? Porque essas medidas, elas foram apresentadas a uma medida provisória anterior a essa. Medida provisória essa que já foi analisada na Câmara dos Deputados, agora recentemente, e analisada aqui no Senado Federal. Essas medidas provisórias, senhor presidente, as emendas que foram apresentadas à medida provisória anterior, no que pese a bancada do Amazonas, porque grande parte do setor, em torno de 80%, senador, para que Vossa Excelência conheça o assunto, 80% da produção dessas essências são fabricadas em Manaus, ocorrem no estado do Amazonas, porque recebem incentivos da Zona Franca de Manaus. Lá está a Recofarma, lá tem várias indústrias, enfim, são 80% de tudo que é fabricado no Brasil está lá. E só está lá por conta dos incentivos fiscais. E esses parlamentares querem
acabar com esses incentivos fiscais, imaginando que com esta medida poderiam essas fábricas se instalarem em outras regiões do país ou então garantir uma maior concorrência entre esses produtores, os grandes, os médios e os pequenos produtores. Se fosse verdade, e se fosse correto essa lógica, creio que o objetivo estaria mais claro. Mas não é verdade e nem é correta a lógica. Porque se a gente acabar com os incentivos fiscais que são praticados atualmente na Zona Franca de Manaus, essas empresas não se mudarão para outros estados brasileiros. Há um engano quanto a isso. Porque este é um mercado, senhor presidente, muito concentrado no mundo. São poucos os locais onde essas essências das bebidas são fabricadas. No geral, todos os estados brasileiros têm uma fábrica de refrigerante, mas a fábrica de refrigerante, presidente Amorim, é tão somente engarrafadora. Ela mistura todos os componentes que são fabricados em algum lugar, engarrafa e vende, porque essa é a lógica, não tem como mandar por via terrestre, via aérea, ou mesmo por rios, por navios, por exemplo, refrigerantes engarrafados do estado do Amazonas para o estado de São Paulo, assim como não há lógica o estado de São Paulo mandar para o estado de Sergipe, que é o seu estado. Isso demandaria muitos recursos, porque o frete sairia muito mais caro do que a própria mercadoria. Então, a fabricação dos concentrados, ela ocorre em poucos lugares do mundo. E aonde ocorre, recebe incentivos fiscais, senhor presidente. Aonde ocorre, recebe benefícios. Então, dizem, vamos tirar a empresa que produz a essência da Coca-Cola no Brasil, é a Recofarma, que está no estado do Amazonas. Não, se tirar o incentivo, ela vai para outro lugar. Não é verdade. Ela pode até ir, mas para fora do Brasil. Quem sabe concentre a produção do seu concentrado somente no México, onde também existe uma fábrica, aqui no nosso continente. Quem sabe faça isso. Agora, não é só essa questão. É que essas empresas que estão lá instaladas, elas têm toda uma cadeia. Toda uma cadeia. O açúcar mascavo é produzido lá. O Guaraná, da onde vem a origem do Guaraná? O Guaraná é produzido na região amazônica. Então, essas emendas idênticas foram apresentadas a uma medida provisória anterior. A medida provisória, a bancada vinha discutindo com o relator, com a relatoria, com a própria liderança do governo, com todos os parlamentares, todos os partidos, e estava claro, definido, negociado, que as emendas não receberiam parecer favorável, como não receberam. Mas, de um dia para o outro, da véspera até o dia da votação, estranhamente elas aparecem com o parecer favorável do relator. E o debate foi à Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados, o debate foi intenso, uma medida provisória extensa, que tratava de muitos assuntos, mas o que causou maior polêmica foram essas. E elas foram rejeitadas pelo plenário da Câmara dos Deputados. As medidas provisórias foram rejeitadas pelo plenário. Aí os deputados vêm e novamente apresentam. A relatora da medida provisória, a medida provisória anterior, que analisou emendas do mesmo conteúdo, a relatoria cabia à Câmara dos Deputados. Agora, a relatoria desta medida provisória 675 cabe ao Senado. E a relatora é a senadora Gleisi. Tivemos já uma primeira conversa com a senadora Gleisi, que nos recebeu muito bem a bancada, e assim que retornarmos aos trabalhos em agosto, deveremos ter inúmeros diálogos com a senadora Gleisi, porque, no nosso entendimento, a relatoria deveria não acatar de imediato, de ofício, levando-se em conta que a matéria já foi há menos de um mês, há um mês praticamente, analisada pela Câmara dos Deputados e rejeitada. Então, não há sentido, novamente, de apresentar uma matéria como essa.